Olá, minhas irmãs e meus irmãos do Mensagens Kardecistas, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, com bastante saúde e muito animados por o nosso estudo do Evangelho dessa semana. Como vocês sabem, nós estudamos todas as semanas um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse trecho que nós estudamos, nós começamos estudando sempre na segunda-feira, aqui no perfil, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Tá bom? É tão importante que a gente estude, não é verdade? Porque quando estudamos, nós vamos lá na fonte primária e entendemos aquilo que estamos estudando, aquilo que estamos lendo, e tiramos as nossas próprias conclusões, fazemos as nossas próprias reflexões. E a partir daí, nós construímos o conhecimento, nos intelectualizamos e entendemos melhor o Espiritismo, o porquê que as coisas acontecem conosco, na nossa vida, na nossa sociedade, no planeta em que estamos encarnados. Não é verdade? Para aqueles que estão entrando no perfil pela primeira vez, o meu nome é Moacir e eu sou o administrador desse perfil Mensagens Kardecistas, que todos os dias traz mensagens dos livros da codificação e de tantos outros autores espíritas encarnados e desencarnados. Não é verdade? Todas as semanas nós fazemos o estudo do Evangelho e começa com um vídeo que eu faço publicação na segunda-feira, que é esse que vocês estão assistindo agora. Um vídeo de mais ou menos 10 minutos com o tema que a gente vai estudar na semana e que vai ser a base da nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas. Essa semana nós iniciaremos o estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na live de quarta-feira passada, nós finalizamos o capítulo 9. O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E essa semana, nós vamos estudar os itens de 1 a 8, tá bom? Então, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, os itens de 1 a 8. Eu espero que vocês leiam para que a gente tenha um melhor poder de reflexão na quarta-feira às 20 horas, quando a gente faz o nosso culto do Evangelho no Lar, que é tão importante, né, para que proteja o nosso lar, proteja nós mesmos e os nossos familiares, e assim estudamos o Evangelho todos juntos em família. O primeiro item, perdoai para que Deus vos perdoe. Começa lá no item 1. E aí, antes de citar esse item para vocês, quando eu estava estudando, né, tanto para a live de quarta que a gente vai fazer agora, como para o vídeo agora, já me veio na cabeça quando Jesus estava desencarnando e ele estava na cruz, né, sendo crucificado e sentindo talvez as maiores dores que alguém pode sentir em termos físicos, né, porque ele estava crucificado, pregado pelas mãos, pregado pelos pés, né? Depois de 24 horas apanhando, sendo chicoteado, né? Com dores muito fortes, ele ainda teve condições. E olha que espírito elevado, que moral, né? De olhar para todas aquelas pessoas, né? Que estavam rindo, xingando, né? Enquanto ele estava sendo crucificado, ainda ele teve coragem, uma coragem moral mesmo, de olhar para as pessoas e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aí, lendo esses itens de 1 a 8 do capítulo 10, eu fiquei pensando, será que se Jesus estivesse aqui entre nós, ele mudaria a frase para Pai, eles sabem o que fazem? Eu acho que não. Eu acho que a frase continuaria a mesma. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu acho que a gente ainda não sabe o que está fazendo. E se a gente não sabe o que está fazendo individualmente conosco mesmo, em sociedade a gente sabe menos. Porque a nossa sociedade ela está cada dia menos alinhada aos exemplos da moral cristã. E isso é muito importante que a gente reflita, e parte disso a gente vai refletir juntos na quarta-feira às 20 horas.
Ele começa falando das bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. E aí, gente, o que é obter a misericórdia? O que é misericórdia? É quando eu tenho solidariedade por aquele que sofre. Eu tenho compaixão por aquele que sofre, que está sofrendo uma prova, ou que está sofrendo por qualquer motivo que seja. Ou seja, eu tenho empatia pela pessoa. Eu só tenho misericórdia, eu só tenho compaixão quando eu tenho empatia. Ou seja, quando eu sou capaz de me colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo, e não só entender por que ela está sofrendo, mas tentar olhar pelos olhos dela, pelo ponto de vista dela, e aí compreender o porquê que ela, o que a faz sofrer e sentir na própria pele. E aí a gente tem empatia, né? É tão importante que a gente entenda o que Jesus quis dizer com isso, né? E aí ele fala assim: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também. Então, para que Deus me perdoe, eu preciso perdoar primeiro aos meus irmãos. E se todos nós lembrarmos, isso está no Pai Nosso. Está expresso no Pai Nosso, na prece que Jesus nos ensinou. A gente não fala assim no Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É disso que Jesus está falando. Como que eu posso querer o perdão de alguém? Ou como que eu posso querer o perdão de Deus se eu não sou capaz de perdoar? E aí entra todo o nosso egoísmo. Porque quando a falta é minha, eu quero que a pessoa que se sentiu ofendida com a minha falta, ou com aquilo que eu fiz e que a ofendeu, eu quero o perdão dela, porque aí eu me sinto mais leve quando ela me perdoa, não é? Mas ao mesmo tempo, quando a falta é do outro, eu sou absolutamente rigoroso. E aí eu não perdoo. Porque eu me sinto numa posição tão acima das outras pessoas, de tanto orgulho e vaidade, que eu não sou capaz de perdoar, porque a falta do outro eu considero muito grave. Mas as minhas eu não considero, aí eu acho que as pessoas têm que me perdoar. Não é assim que a gente faz? E se eu estou falando, eu sou o primeiro que precisa ouvir. Jesus fala assim: se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Porque quando somos nós que cometemos uma falta, quando somos nós que fazemos alguma coisa errada sobre o prisma da moral cristã, sobre essa régua, eu escondo. E aí eu não falo. E se alguém vem falar comigo sobre isso, eu prefiro que fale no particular, eu prefiro que fale baixo, eu prefiro que não conte pra ninguém, porque me envergonha. Me envergonha porque eu sou muito vaidoso, muito orgulhoso. Mas quando é a falta do outro, aí eu dou luz para a falta do outro. Eu falo para todo mundo. E pior do que falar para todo mundo que a pessoa cometeu a falta, eu fico falando para todo mundo que eu perdoei. Olha como eu sou bondoso, misericordioso, eu perdoei a falta do outro. Só que quando a gente perdoa a falta de uma pessoa dando publicidade para a falta da pessoa, eu estou cometendo uma falta talvez maior do que a dela, que é a falta que eu cometo quando eu sou muito orgulhoso, muito vaidoso e absolutamente egoísta, porque eu acho que a minha falta não prejudica ninguém, mas a do outro sim.
E aí, a gente começa a procurar fora o que está dentro. Porque eu começo a procurar na falta dos outros, ou seja, no que chamam de pecado, sobre o ponto de vista da moral cristã, eu começo a procurar no outro as minhas qualidades. Então o outro fez tal coisa, eu falo assim, olha, eu sou tão bom, eu não faço isso. Mas talvez eu faça coisas muito piores do que a dele. É só a falta que é diferente. A gente vai falar também de nos reconciliarmos com os nossos adversários, né? Porque a morte, gente, a morte não existe. Não existe morte. E não existe vida após a morte, existe vida. Eu posso estar encarnado ou desencarnado. E aquele irmão meu que me persegue aqui em vida, se eu acho que se ele desencarnar, acabou, é um enorme engano, porque ele continua me perseguindo desencarnado, com a diferença que eu não consigo ver, muitas vezes eu não consigo nem sentir, mas pode me influenciar, pode me atrapalhar. E aí, a forma como nós vibramos, a forma como nos comportamos, é que vai fazer com que espíritos de mais ou menos luz estejam ligados a nós. Espíritos mais inferiores ou menos inferiores estejam ligados a nós. Percebam, se alguém que gosta muito de estudar, pense numa pessoa que gosta muito de estudar. Quem se aproxima dela? Pessoas que gostam de estudar. Porque, como ela só estuda, ou ela estuda muito, aquelas pessoas que não gostam de estudar não se aproximam dela, porque a proposta dela é estudar. Percebem? Agora pensem em uma pessoa que gosta de fofoca. Quem se aproxima das pessoas que gostam de fofoca? Pessoas que gostam de estudar? Não. Pessoas que gostam de fofoca, porque uma se alinha com a outra. E se aquela que gosta de fofoca não muda o comportamento, ela sempre vai atrair pessoas que gostam de fofoca, de falar da vida dos outros. Não é assim que acontece entre nós? É assim. E por que a gente acha que se somos espíritos e só estamos encarnados e outros espíritos estão desencarnados, quando estamos desencarnados não vibramos mais desse jeito? Não nos afinamos com as pessoas que gostam das mesmas coisas que nós. Continua tudo igual. Não tem diferença nenhuma. E por fim, nós vamos falar do equilíbrio que precisamos ter por meio da reforma íntima, do nosso convívio com pessoas que podem nos elevar, de como a gente tem que cuidar do nosso templo. E o templo que Jesus habita é esse daqui. Somos nós mesmos. E como é importante que a gente vibre, que a gente esteja sintonizado com aquilo que vai nos ajudar a iluminar, com o que vai nos ajudar a ser misericordioso, a ser caridoso, a ser bondoso, a ser humilde. E aí, quando trabalhamos dessa forma, começamos a nos alinhar com a moral cristã e só crescemos, só evoluímos. Então eu espero que todos vocês leiam o início do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a continuidade dos nossos estudos, o capítulo 10 de itens de 1 a 8, e leiam, reflitam, tirem suas conclusões, façam relações com o que estamos vivendo aqui, para que na quarta-feira, como acontece todas as quartas-feiras do ano, sem exceção nenhuma, na quarta-feira às 20 horas, a gente vai se encontrar para a nossa live do Evangelho no Lar, quarta-feira às 20 horas. Eu espero todos vocês, fiquem com Deus e até lá.